Irmãos, nossa guerra contra o inimigo é feroz. Vamos ter que lutar contra o inimigo literalmente. Atenção, literalmente, o que fala é sério. E para falar um pouco disso, eu vou contar um pequeno fato que me ocorreu há mais ou menos um ano atrás. O ancião da igreja me ligou, porque também temos anciãos lá, e me chamou e disse: pastor, aqui tem uma mulher que veio me visitar e disse que está endemoniada. E eu disse: ora por ela, ora por ela. E me disse: não, pastor, a mulher, eu sei que ela está endemoniada. Então ele me ligou e disse: estou mandando ela para a igreja. Ela já saiu. Isso tem pouco tempo. Eu nunca havia feito uma oração por um endemoniado. Sei que há endemoniados literais, mas era a minha primeira experiência. E tem um pastor amigo lá na Argentina, e peguei o telefone e liguei para ele, disse: olha, eu quero que tu por favor, me ajude. Vai ser a minha primeira experiência com o pastor, enfrentar uma pessoa endemoniada. E falei: como é que devo proceder? Ele disse: o que tens a fazer, primeiramente, é saber se ela está endemoniada ou se simplesmente é esquizofrenia. Porque a esquizofrenia é uma doença que se manifesta, em muitos casos, assim, com pessoa endemoniada, quando na verdade não é. Então, como posso saber se está endemoniada ou se é um problema mental, simplesmente? Ele disse: sabe o quê? Onde está essa pessoa? Ele disse: está vindo para a igreja. Ele disse: não vá só, vai com uns 2 ou 3 e vai. E a primeira coisa a fazer é fazê-la sentar na tua frente e vai começar a falar de Deus. E a primeira coisa que o diabo vai fazer, ao ouvir a falar de Deus, vai se manifestar ali. Ele me assustou, assim. E se não se manifestar, nada, tranquilo, disse ele, não vai resolver nada. É um problema mental que um profissional psiquiatra vai resolver. Então, tudo bem. Então, daí a primeira vez que eu ia enfrentar a uma mulher que não sabia se estava endemoniada ou simplesmente com transtorno mental, e liguei aos irmãos e disse que era para orar por uma mulher que estava endemoniada. E sabe como é que é, né, pastor? Nesses casos, não quero estar na tua pele, mas vai você. Você é o pastor, você é o encarregado disso. Vai. Porque a mentalidade de um evangélico é: você não enfrenta uma pessoa endemoniada se não tens orado, ou se não arrumou a sua vida. Essa é a mentalidade de um evangélico. Não sei se é assim também aqui na Adventista. Cheguei só na igreja, a porta é grande, mas abri somente a pequena. A mulher entrou e, na verdade, falei para ela sentar ali e disse: olha, conta-me o que você tem. Ela me disse: pastor, minha cabeça tem uma serpente atravessada. Eu dizia: que seja esquizofrenia. Que não me deixa em paz, quer que eu mate meus filhos, quer que eu me mate também, e assim eu estou mal. Então, como o pastor me disse, eu fiz. Disse: olha, em nome de Jesus, vou te dizer, vou ler a Bíblia contigo. É a palavra de Deus. E sentei ali na frente dela. Presta atenção, eu nunca na vida havia visto uma pessoa endemoniada. Nunca. E nesse momento, o que fala é a verdade. Deus sabe que eu não minto. Nesse momento, a mulher me olhou nos olhos e eu pude ver a transformação de seu rosto. Sua face mudou, os olhos começaram a ficar vermelhos, arregalados, e assim ficou preto, marcado como se fosse com carvão, assim, de ambos os lados. E a mulher começou a ter uns efeitos terríveis ali. Agora só tem 2 coisas para fazer. Uma
É olhar para a porta e correr, ou enfrentar o que tens diante de ti. E sabe o que? Deus tem dado à igreja a autoridade, nesses casos, de invocar seu nome. Segurei na mão dela e disse, em nome de Jesus, vamos lutar com ele, contra o inimigo. Sim, foi minha primeira experiência de libertação orando ali, onde vi literalmente a mulher clamando e dizendo, graças a Deus, agora eu sinto que estou livre da cabeça. E sabe o que ela disse? Pastor, quanto eu tenho que te pagar? Porque eu fui a uma igreja para fazer isso, eles disseram que tinha que pagar tanto. Eu disse, não se cobra para fazer isso. Não se cobra. Mas tem uma coisa que a igreja tem que saber. E lembre-se disso. Vai chegar o momento quando vocês vão enfrentar esse tipo de coisas também. E o medo e um ar frio vai passar pela espinha. Vocês sentirão, porque uma coisa é eu contar e outra coisa é você ver a pessoa literalmente endemoniada, não louca, porque tem pessoas com problemas, né? Mas tem pessoas endemoniadas. Porque nossa luta, o quê? Não é contra o sangue, mas sim contra os principados e contra potestades. Isso é o que ocorreu a primeira vez, há uns anos atrás. E algumas outras vezes em campanhas que eu fiz, mas nós temos, de alguma maneira, que crer que Deus é nosso protetor. Alguns anos atrás, eu morava lá em frente da casa da Ilma, irmã Ilma. Está ali a irmã Ilma. A irmã Leonora, eu dei estudo para ela. Vinha lá do bairro Dom Aquino, aqui no CPA, dar estudo para a irmã Leonora. Ela e a família. Graças a Deus, fiquei muito feliz ao ver ela ali, firme e forte, pela graça de Deus. Aí, era num domingo, nós chegamos na igreja e já estava dormindo. Alguém bateu no portão lá, e aí eu ouvi e acordei e fui ver quem era. Era sogro do meu irmão. Ele falou assim, Joamil, eu vim aqui porque seu irmão mandou eu vir aqui para buscar você e outra pessoa, que eu esqueci o nome, porque a esposa dele tá mal. Aí eu entrei lá em casa, peguei a minha Bíblia, o inário, orei a Deus e fui. Nesse tempo não tinha carro ainda, era mais ou menos uns 2 quilômetros longe. E aí fui andando. Irmãos, quando eu cheguei lá, pôs o pé na porta, entrou, a pessoa gritou lá do quarto, cadê o Jardel? Era Jardel que era para ir comigo. Mas o sogro do meu irmão esqueceu o nome. E eu fui, pela graça de Deus, com a companhia dos anjos e do Espírito Santo. Irmão, quando eu cheguei lá no quarto, tinha 4 homens segurando a esposa do meu irmão. 4 homens. E não estava conseguindo segurar ela. Eu cheguei lá, comecei a cantar hino. Comecei a orar. E ela cuspia, fazia tudo para vir em cima de mim. Era mais ou menos meia-noite quando eu cheguei lá. Orei e cantei hino. Quando foi às 3 horas da manhã, saiu o espírito mal do corpo dela. E ele falou assim, ó, eu vou te pegar. A única palavra que eu falei assim, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Nós devemos estar aos cuidados de Deus. Porque Deus está acompanhando passo a passo da sua e da minha vida. O que nós fazemos, o que nós pensamos, como que nós agimos e como que nós vivemos aqui neste mundo. E pela graça e o poder de Deus, nunca mais o espírito mal pegou aquela mulher. Nunca mais. Eu prego para meu irmão todos os dias com a mensagem da palavra de Deus. Todos os dias. Mas até hoje, ele não tomou uma decisão ainda.
Mas, com certeza, o Espírito de Deus está trabalhando na vida dele. Porque através da oração intercessória, irmão, nós abrimos um canal para que o Espírito Santo trabalhe na mente das pessoas que está sendo intercedida por ela. Você já imaginou o poder da oração? Nesta noite lhes vou contar algo diferente. Eu estava dando este mesmo tema que vou falar esta noite, sobre a morte e sobre a alma. Não tinha eu senão uns 10 ou no máximo 15 minutos de haver iniciado a pregação, quando senti um distúrbio muito forte. Eu não havia percebido de que uma pessoa que estava sentada se havia levantado. A gente se levanta, entra, sai, e eu não presto atenção a isso. Mas depois me contaram que um jovem que estava dentro da reunião se levantou e, ao tratar de sair, estava bastante afetado. Ele se despencou, caiu a escada abaixo. Esse foi o distúrbio que eu escutei. Vi que vários irmãos saíram correndo assim para fora. Era um ruído bastante forte. Esse rapaz que falo, ele pesava mais de 140 quilos. Um rapaz não somente em sobrepeso, mas também grande. Um rapaz grande, alto, robusto, e estava com sobrepeso. Mas mais de 140 quilos. Ele despencou e foi a escada abaixo. E ao chegar embaixo, os irmãos viram que aquilo não era normal. Não era natural o que estava passando. Não era um ataque, não era uma doença. Estava soltando espuma pela boca. E seu olhar mostrava que havia alguma coisa que ele estava afetando. Os irmãos decidiram retirar-lhe e os levaram para a casa de uma irmã, a irmã Jacinta. Ela morava umas 5 quadras da igreja, mais ou menos. E para lá o levaram. A tudo isso, eu somente tinha escutado um ruído, visto as pessoas que saíam correndo para fora, mas passou e eu segui pregando o sermão e de forma natural até terminar. Era uma sexta-noite. Ao terminar, o primeiro ancião da igreja aproximou e ao finalizar me disse: pastor, temos que ir à casa da irmã Jacinta. Lá necessitam da tua presença. Outros anciãos aproximaram e me disseram o que havia acontecido. Parece que esse rapaz está possuído de um espírito maligno. Está endemoniado. Oramos antes de sair. Já eram umas 10 da noite, quando então nos dirigimos para a casa da irmã. Durante toda essa hora e meia ou 2 horas, que havia durado o sermão completo, os irmãos haviam tratado de segurar esse rapaz. Ele tinha uma força sobrenatural. Eles haviam segurado, mas não havia maneira de segurar. Eles tinham colocado no quarto, em cima de uma cama, e segurado com 4 a 6 pessoas. Havia quebrado as paredes, havia golpeado as pessoas que estavam segurando. Eles já não suportavam mais. No momento que eu cheguei na casa, eu não imaginei o quadro que ia encontrar, e nem tampouco os irmãos sabiam os detalhes. Somente haviam dito: venham, por favor, tragam o pastor. Era uma situação muito grave. E desde o momento que eu toquei na porta, antes de abrir, se escutava os berros lá dentro, os gritos. Não era uma voz humana, parecia uma voz gutural, como grunhidos, mas podia entender o que dizia. Uma voz grave, forte, horrível. E no momento que abriram a porta, esse rapaz escapou daqueles que estavam segurando e avançou para onde eu estava. Mas durante todo esse tempo, as condições que dizia, as palavras más, eram terríveis. Os irmãos haviam estado pedindo ao Senhor por ajuda para poder suportar.
mas era uma coisa que se repetia continuamente. Era como um disco furado. Era uma maldição contra este servo. Uma maldição contra os sermões, a pregação, e dizia com palavras horríveis sobre todos os temas gravados, das fitas, dos vídeos. Isso se repetia continuamente em meio das más palavras que dizia. Quando eu toquei a porta, os gritos que se escutavam lá dentro eram porque esse rapaz estava gritando e não era ele que gritava. Dá a entender, não era sua voz. Filho da tal por qual. Eu não posso repetir as más palavras, os palavrões que ele falou, eram feias. Gambetta, filho da tal por qual. Você que eu estava esperando, já chegou, né? Ele não podia ver quem estava na porta. Abriram a porta e ele estava num quarto. Aqui estava a sala, estavam os quartos ali, mais ali, e no final estava a cozinha e do outro lado estava o quarto onde eles estavam mantendo. Logo os irmãos me contaram o difícil que havia sido segurá-lo, não só porque era um homem grande, forte, mas também pela força sobrenatural que ele tinha. Empurrava o braço, a pessoa que estava segurando voava e caía no chão. Os irmãos estavam exaustos e haviam que revezar para poder aguentar. Eles oraram e pediram a Deus que o libertasse. Estiveram orando, havia um grupo de irmãs também que estavam orando na cozinha. E no momento, uma dessas pessoas que estavam segurando se chama Benjamin Valência. E eu havia tido o privilégio de batizá-lo. E depois de alguns meses de estar na igreja, o haviam nomeado como diácono. Benjamin era um dos que estavam segurando aquele rapaz. Tinham 2 homens fortes num braço, outros 2 homens no outro braço. Outros seguravam as pernas, outros seguravam os joelhos, porque não parava em seu lugar. E no momento, Benjamin lhe disse, falando com o demônio, lhe disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dele. E o demônio lhe respondeu: eu saio dele e entro em você. Ademais, resta dizer que Benjamin ficou tremendamente impactado com isso e saiu do quarto porque lhe deu medo. Era um rapaz, bem, agora tem mais anos de estar no caminho do Senhor, mas naquele momento não tinha muito tempo. E foi muito impactante ele escutar o inimigo dizendo que sairia do rapaz e entraria nele. Mas o rapaz escapou dos braços que estavam segurando e veio avançando para onde eu estava, e eu não tive nem tempo de entrar, nem de aproximar, estava ainda na porta, parado. Tudo foi tão rápido que nem me deu tempo de entrar no quarto. A única coisa que fiz foi abrir a Bíblia. Foi tudo que pude fazer, abrir a Bíblia. E ele chegou a atirar-se. Eu pensei, ele vai me despedaçar. Com a fúria que vinha. E ele saltou contra mim. Ou seja, avançou literalmente, o grande que era, com todo o seu peso, e se atirou contra mim. Os irmãos vinham correndo de trás, tentando agarrar, mas havia escapado. Mas no momento que ele saltou, foi como se desse contra uma parede invisível. Como se houvesse uma parede de vidro que não se via. Bateu contra algo e caiu. Ficou sem sentido. Não houve maneira de voltar em si. Isso nos deu a oportunidade de poder orar e pedir ao Senhor que o libertasse. Depois me explicaram que eram 3 demônios que estavam nele. Um era o que falava com a voz gutural, horrível. Outro falava com voz de mulher. Outro demônio, um demônio falava espanhol e o outro falava inglês. E havia um terceiro demônio que não falava, somente ria, mas tinha outra voz diferente. Estivemos orando e pedindo ao Senhor libertação,
E eu lhes digo algo, irmãos, eu não considero exorcista, nem gosto de lidar com essas coisas. Eu faço quando o Senhor me põe numa situação dessas, mas eu não ando buscando os endemoniados da minha parte, porque isso é uma luta muito forte contra o inimigo. Nessa ocasião, o que fizemos foi pedir ao Senhor Jesus que libertasse aquele rapaz. Sabe, irmãos, saiu o demônio e saiu gritando. Vocês querem saber como os demônios entraram? Esse rapaz, que já conhecia o Senhor, já frequentava a igreja, naquela mesma sexta-feira, depois do pôr do sol, estivera assistindo televisão. E o que ele esteve assistindo era Star Wars, Guerra nas Estrelas. Ele mesmo nos contaria. Isso foi a última coisa que ele se lembrou. Que ele viu como que saía da TV os demônios e entravam nele. Isso é tudo que ele se lembra. Depois disso, não se lembra de mais nada. E alguns pensam que é inocente estar vendo esse lixo na televisão. Essas coisas são demoníacas. Isso é espiritismo puro. É uma falsificação da verdadeira guerra das galáxias, que é entre Cristo e os anjos caídos. Essa é a verdadeira guerra. E tudo isso de Hollywood é uma zombaria, é um escárnio, é uma afronta contra o Deus do céu e o arcanjo Miguel. Por isso, nenhum cristão deveria meter-se nessas coisas. Mas não é só isso. O pior é o perigo que correm. Irmãos, Jesus Cristo tem mais poder que o inimigo. Mas quando nós nos colocamos no terreno do inimigo, o Espírito Santo se retira de nós. Quando nós fazemos coisas nas quais Deus não pode estar presente e abençoar-nos, estamos abrindo a porta para que o inimigo tenha poder sobre nós. Eu tive o privilégio, com o tempo, de batizar a ele. E hoje em dia, ele não somente tem estado fiel ao Senhor, casou, está trabalhando para a obra do Senhor. Quero contar-lhes a quarta experiência que tivemos com os demônios. Ontem eu contei quando o meu primeiro ano de ministério, depois foi no segundo ano de meu ministério, nas mesmas datas, irmãos, é que o inimigo me disse, os demônios, vou te destruir. E esse mesmo demônio, ou os mesmos demônios, cada ano, eu estou consciente que o inimigo quer me destruir em cada momento da vida, mas também vi como Deus me protegeu, como Deus me usou, como o Senhor, em sua misericórdia, nos mantém em seu caminho, nos mantém com vida, com saúde, com bênçãos de sua providência. Mas, meus irmãos, eu estava pronto para viajar, tinha uma viagem para visitar os comportores em Trinidade, e tocou o celular, uma chamada. Eu disse, não, estou apurado, arrumando minhas malas. Não atendi. Já estava a ponto de sair de casa para viajar e volta a tocar. E eu disse, bom, talvez seja uma emergência. Uma das comportoras me ligou assustada. Pastor, venha urgente aqui no internato de... Que lugar era? Não me lembro a região, mas me disse, venha ao internato que tem 2 possuídas, pastor. Estão totalmente mal. Venha urgente, por favor. Eu disse, bom, acalma-se, mas o que foi? Conta-me. Vai a um quarto e comece a orar, arrependa-se de seus pecados, mas conta-me, o que foi? E estava assustada, me disse, não, é que elas estavam falando de filmes de terror.
Assim, entre todas, estavam contando histórias e, de repente, do nada, uma delas começou a cantar uma canção do mundo, de rock inglês, não sei o que foi, e levantou e foi ao banheiro, olhou ao espelho e o rosto já começou a se deformar e a dizer coisas, e nós a seguramos, mas ela tinha uma força muito sobrenatural e nos assustamos todos. E as coisas começaram a quebrar. E depois a outra jovem que quis ajudá-la, de igual maneira, começou a cair no chão. E estamos assustados, pastor. E eu disse, uau. Igualmente foi ao espelho e o espelho começou a falar. Tu és meu pai, coisas assim, já com um demônio. Então, o que fiz foi deixar minha viagem e ir, por amor, às comportoras, ali com os demônios. Ia pegar um táxi novamente, mas chamei a um dos licenciados para me levar no carro, e ele veio, me pegou, fomos, chegamos a casa, irmãos, e um ambiente muito, muito pesado. Dava para sentir o frio, o ambiente tenso, assim, bem que dá arrepio na pele. E novamente, irmãos, um medo terrível. Os joelhos tremendo, as mãos tremendo de medo, um terror, orando, Senhor, perdoa meus pecados, limpa a minha vida de todo mal. É tua promessa que se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e limpar-nos de todo mal. Senhor, por favor, acompanha-me, vou entrar na casa, no quarto, tenha misericórdia de mim e também das pessoas que estão possuídas. Orei, entramos na casa, os comportores assustados, ali, com medo. Eu disse, entrem no quarto, cantem, escutem o que escutarem, vejam o que for, sigam cantando, arrependam-se de seus pecados. E deixei ao licenciado com os comportores, fui para o primeiro andar e as duas jovens estavam lá, possuídas, irmãos. Não era uma, eram duas. E o que eu fiz, irmãos, tive que fazer, foi fazer uma limpeza. Tem que limpar a casa de tudo que pertence ao diabo, a Satanás e aos demônios. Então, comecei a limpar, entrei no quarto e encontrei velas. Encontrei bonequinhos, assim, do inimigo. Encontrei revistas que não eram de Deus. E a jovem dizia, não, por favor, não entre nesse quarto, não entre nesse quarto. E eu disse, não, vou entrar. Mas o ambiente era muito pesado, irmãos. Comecei a limpar tudo, tirei as coisas e pôr num saco. Começaram a gritar manifestações. Voltei a limpar. Irmãos, tudo, joias, desenhos, Hello Kitty, tudo que tem, Winnie Pooh, tudo isso do inimigo, irmãos. Parecem bonito, né? Os desenhos animados, mas são do diabo. Foram criados pela mente de Satanás. Então, tem que limpar tudo, irmãos. Tudo. A limpeza geral. E comecei a cantar hinos, orei. E graças ao poder de Deus, e ela tranquilizou. Elas tranquilizaram, voltaram em si. As jovens, oramos. E o problema, irmãos, é que quando nós dizemos estar nos caminhos do Senhor, pregamos como comportores, todos os dias, de porta em porta, levando a mensagem de saúde, mensagem de salvação, mas estamos com um pé no mundo e um pé com Deus. Irmãos, são portas que o inimigo tem abertas e ele entra como se fosse a casa dele, né? Então, essas comportoras tinham coisas que não eram do Senhor, música do inimigo,
Olha, em uma estavam sentadas e no momento começaram a ficar assim, possuídas. Se quisermos refletir o caráter de Cristo, queridos irmãos, devemos consagrar-nos ao Senhor, não ter nada de pecados, e se pecarmos, arrepender-nos desse momento de todo o coração, mas não continuar no pecado, né? Às vezes nos arrependemos e voltamos a cair na mesma situação, voltamos a arrepender e voltamos a cair. O que é que está passando? Deus não tem poder para nos transformar? Claro que tem poder, mas qual é o motivo, qual é a dificuldade de não podermos vencer tal tentação, tal pecado? Porque não nos rendemos o eu, não temos entregue nossa vontade completa a Deus. O eu está acima da vontade de Deus. Dissemos, eu necessito desse pecado, eu gosto desse hábito, e eu não posso deixar isso. Meu caráter é assim, assim vou morrer. Não, irmãos, render-nos completamente ao Senhor, pedir-lhe que destrua nossos ídolos ocultos, e o Senhor opera em nossa vida. Já temos lido, Ele nos dá a sua glória. Já temos a glória de Deus, que é o seu caráter. Somente necessitamos render-nos cada dia mais, para que essa glória seja de grande maneira em nossa vida, refletirmos o caráter, a glória de Deus em nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.